Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área. E a partir de agora a gente vai trabalhar questões de direito penal, né? Aquela parte especial ali que vai do artigo 121 até o 183, mais ou menos, da banca IGEDUC. Irmão, eu não sabia que a banca IGEDUC tinha tantas questões assim. Infelizmente não tem, não é? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai mesclar aí, não é, com questões parecidas. É uma banca, pessoal, que trabalha muito, tipo CESP, né? Tipo Quadrix, verdadeiro ou falso, ou seja, certo e errado, beleza? Então, vamos para cima, ó, vamos trabalhar, vamos produzir, mas suave nada. Vamos lá. Primeira questão. Com referência aos crimes contra a vida, sabe-se que alguns são tipificações do descrito como homicídio no artigo 121 do Código Penal. Certíssimo. E que outros estão descritos em artigos próprios, também nesse ordenamento jurídico. Com base no conhecimento da legislação, julgue o item a seguir. O crime de feminicídio corresponde ao homicídio de uma mulher em qualquer situação, entendimento tido desde a implantação da lei do feminicídio de 2015. Ora, o grande ponto aqui está em qualquer situação. Ora, o crime de feminicídio previsto lá no artigo 121, né, que foi acrescentado aí em 2015, né, pelo grande número, infelizmente, de mulheres mortas, né, se aplica, eu posso dizer que se aplica em qualquer caso? Claro que não, não é? Claro que não. O próprio Código, lá no seu artigo 121, ele determina quais são os casos em que deve ser aplicado, não é, o crime de feminicídio. Não é? Então, ele diz que o crime de feminicídio, primeiro, vai ser contra a mulher. Olha aí, crime de feminicídio é aquele crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Feminicídio é aquele crime praticado contra a mulher em razão, não é, do sexo feminino. Então, é interessante que muita gente, inclusive, até erra, né? Porque acha que o feminicídio só vai existir dentro da questão da violência doméstica familiar. Não. O feminicídio pode ocorrer, não é? É um crime que envolve violência doméstica e familiar, como também aquele crime que envolve, não é, o menosprezo ou discriminação à condição da mulher, que pode estar dentro desse ambiente ou não. Então, por isso que a questão está o quê? Errada. A questão está errada. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão. Com relação ao crime de homicídio, julgue o item subsecutivo. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, quando coexistir com homicídio qualificado,
afastará o caráter hediondo do delito. Então, estamos falando aqui, quando ele diz reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, estamos falando do quê? Do chamado homicídio privilegiado. Né? Estamos aí falando do homicídio privilegiado. E esse homicídio privilegiado está previsto lá também, obviamente, no artigo 121, parágrafo 1º. Artigo 121, parágrafo 1º. E o que o artigo 121, deixa eu botar aqui, artigo 121, parágrafo 1º. O que o artigo 121, parágrafo 1º traz para a gente? Ele diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, cuidado nessa locução adverbial de tempo, não é? Logo em seguida dá uma ideia de rapidez, logo após, não é logo depois, né? Aquela ideia de longevidade. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Chamamos de homicídio privilegiado, né? Então, nesse caso, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3. Então, o que ele diz aqui? O que a questão ele traz para a gente aqui? Ele traz o seguinte, ele traz, errei aqui, peraí. Calma. Voltar. Agora. Então, o que o nosso dispositivo traz aqui? A questão, o reconhecimento da causa especial. O reconhecimento da causa especial. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, quando coexistir com homicídio qualificado, afastará o caráter hediondo do delito. Questão que está certa. A questão está correta. A questão está correta. Por quê? Porque mesmo havendo a qualificadora, segundo o entendimento do STF, não existe o chamado homicídio privilegiado. Mesmo sendo qualificado, afasta o caráter hediondo do delito. Beleza? Então, questão 2, questão correta. Questão 3. Considere que Antônio tenha matado Cláudio. Sempre é bom a gente está grifando aqui os principais pontinhos para que a gente, ao final da questão, a gente tenha um entendimento do que a banca está pedindo. Então, considere que Antônio tenha matado Cláudio. Ao lhe ter deferido várias facadas nas costas, isso aqui é importante, cara matou Cláudio com várias facadas nas costas. E que após a morte da vítima, Antônio tem ainda arrancado-lhe o órgão genital. Peraí. Após a morte da vítima, ou seja, o cara já está morto, Antônio tem arrancado-lhe o órgão genital com uma faca de serra. Nessa situação, Antônio cometeu duplamente qualificado por meio cruel e emboscada, conforme previsão do Código Penal. Pessoal, veja só como é importante a gente fazer essas anotações, como eu disse para vocês. Então, no primeiro momento,
Antônio mata Cláudio, certo? Com várias facadas nas costas. Foi lá e matou, não é? Cláudio com várias facadas. O cara já está o quê? Morto. O cara já está o quê? Morto. Quando ele já estava morto, Antônio foi lá e arrancou o órgão genital. Ora, se o cara já estava morto, não vai, é, não vai ser aplicada mais uma qualificadora, porque o cara estava morto já. As qualificadoras são imputadas durante a ação ou durante a omissão, mas não após a morte. Então, você não tem uma dupla qualificadora. Você só tem um meio aqui, ó, a qualificadora da emboscada. Meio cruel não, porque o cara já estava o quê? Morto. Se liga aí nessa pegadinha. O cara já estava o quê? Morto. Tá? Então vamos lá. Então só lembrando, cruel é quando gera um sofrimento, né, além do necessário para matar a vítima, ou seja, o autor tem o objetivo de causar na vítima uma dor intensa. Já emboscada. O homicídio é qualificado quando praticado mediante traição, emboscada, dissimulação. E cuidado para não confundir emboscada com traição. Traição trata-se de ataque desleal e inesperado. Então, emboscada é qualificado quando praticado mediante traição, emboscada, dissimulação, outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Traição trata-se de ataque desleal e inesperado. Quarta questão. Com relação aos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o próximo item. No homicídio qualificado, o dolo eventual é incompatível com o meio cruel. Opa! Olha aí os entendimentos do STF e do STJ. Bem, pessoal, preste atenção. Jurisprudênciazinha que já caiu no STJ, praticamente todos os concursos do MP este ano, né? Então veja. Segundo o STJ, não há incompatibilidade entre dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel, na medida em que o dolo do agente direto ou indireto não exclui a possibilidade de a prática delitiva envolver o emprego de meio mais reprovável, como veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, ou seja, traição, emboscada e dissimulação. Então, entendimento aí do STF em relação ao dolo eventual. Então, bora lá. Para o STJ, o dolo eventual não é incompatível, tá? Para o STJ, o dolo eventual não é incompatível com o meio cruel, que é isso aqui, ó. Tá? Já para o STF, o dolo eventual, ele é incompatível com o quê? Traição, emboscada ou dissimulação. Tranquilo? Então, temos aqui a questão que errada, né? Então, nessa olhada aqui, a questão está o quê? Errada. A questão está errada, tá? Eita, meu Deus do céu, que tosse. Desculpa aí, pessoal. Ai, que tosse. Vamos lá. Então, a questão está o quê? Errada. Ai. Sexta questão. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz. Então, Mário, após ingerir bebida alcoólica,
em uma festa, agrediu um casal normal que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões e a moça sofreu lesões leves. Então, Mário matou um e feriu o outro, certo? A partir da situação hipotética, julgue o item a seguir. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Preste atenção. Olha o que o dispositivo está dizendo. Dispositivo não, a questão. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o cara matou, não é? E foi feita a apuração do fato, foi feita a investigação, inquérito policial, papai, isso tudo. E dentro dessa investigação, ficou provada que houve homicídio simples, doloso. E a pergunta é, a conduta de Mário, então, não será classificada como crime hediondo. Ou seja, ele quer saber o seguinte, homicídio simples, doloso, é crime hediondo? Resposta, em regra, não. Só vai ser crime hediondo se praticado com grupo de extermínio. Então, preste atenção. Homicídio simples só vai ser crime hediondo quando praticado por grupo de extermínio, mesmo que seja por um único indivíduo. A não ser isso, homicídio simples não é crime hediondo. Tá certo? Então, a morte caracterizada da conduta não será classificada como crime hediondo. Certo? Com referência aos crimes contra a vida, sabe-se que alguns são tipificações do descrito com homicídio no artigo 121 do Código Penal. E que outros estão descritos em artigos próprios também desse ordenamento jurídico. Com base no conhecimento da legislação, julgo o item a seguir. O crime de infanticídio se caracteriza pela conduta de a mãe em estado puerperal. Opa! Olha a importância aqui, ó. Marca o texto. Em estado puerperal. Durante o parto ou logo após ele, matar o próprio filho. E aí, pessoal? Então veja, o que diferencia o homicídio do infanticídio é justamente o que chamamos de estado puerperal. Então, se a mãe, né, está em estado puerperal, então, ó, temos aí a tipificação do crime de infanticídio. Então, se a mãe está em estado puerperal, temos aí a tipificação do crime de infanticídio. Então, a questão está o quê? Correto. Então, se liga aqui. Estado puerperal. Bom, fechou. O delito de infanticídio, por ser crime próprio, não admite coautoria e participação, de modo que condições e circunstâncias de caráter pessoal não serão comunicadas aos demais concorrentes. Ora, apesar de ser crime de infanticídio, apesar de ser crime próprio, admite tanto coautoria como participação. Tá? Então, crime de infanticídio admite coautoria e participação. Então, cuidado. Mesmo sendo crime próprio, não é? Admite coautoria e participação. Tranquilo? Então, resposta errada. Uma mulher de 28 anos de idade
foi presa acusada do crime de infanticídio. Opa, uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio após ter jogado em uma centrífuge, Maria, o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto. A partir dessa situação hipotética, julga o item a seguir. Então veja aqui, cuidado para não confundir, né? Homicídio, infanticídio e aborto. Calma. A configuração do crime de infanticídio, preste atenção, a configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança. Pessoal, foi o que eu acabei de dizer em relação a outra questão. O que tipifica aí o crime de infanticídio é justamente o estado puerperal. Então, se eu não tenho o estado puerperal, obviamente, a questão está o quê? Errada. A questão está errada. Então, o que determina o crime de infanticídio é a questão do estado puerperal. Se não tem, então não tem infanticídio. Poxa, duas questões no ano 8. Então essa aqui seria a 9. Considera a situação hipotética. João e Maria, por enfrentarem grave crise conjugal, resolveram matar-se. Opa! Resolveram matar-se, instigando-se mutuamente. Conforme o combinado, João desfechou um tiro de revólver contra Maria e, em seguida, outro contra si próprio. Maria veio a falecer e João, apesar do tiro, sobreviveu. Nessa situação, João responderá pelo crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio. Preste atenção. Isso aqui é o famoso pacto de morte, né? É o famoso pacto de morte. Famoso em relação a quando a gente trabalha, leu Shakespeare, né? Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta. Naquela época até se podia fazer esse pacto de morte. Agora mais não, né? Agora não mais. Então, nessa situação que João e Maria fizeram esse pacto, aí, ó, aí o que é? João desfechou um tiro de revólver contra Maria, em seguida, ó, outro contra si próprio. Maria veio a falecer, ele sobreviveu. Meus amigos, temos aqui um crime, não de induzimento, não de instigação, não de auxílio ao suicídio. Temos aqui nada mais, nada menos que o crime de homicídio. Aí, Emanuel, Maria quis. Não existe isso de Maria querer, não, porra. Não existe. Lembre-se, quando você está estudando direito constitucional, que a vida é um direito indisponível, irrenunciável. Não é? Então, somente o Estado pode tirar esse teu direito. Não é outra pessoa, não. Tá? Então, esse negócio de pacto de morte, no nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico penal mundial, não existe mais. Então, ele não responderá por induzimento, ele responderá por homicídio, meu amigo. Ele vai responder por homicídio e não por induzimento, instigação ao suicídio. Então, máximo cuidado aí quando vocês pensarem em fazer qualquer pacto de morte aí, pelo amor de Deus.
Então, 9, 10. Questão número 10. Errei aqui a numeração. Incorrerá em crime de induzimento ao suicídio majorado o agente que induziu uma pessoa. Opa! O agente que induziu uma pessoa de 12 anos de idade a pular de prédio para que ela alcance sua própria morte, ainda que tenha como resultado apenas uma lesão grave? Claro que não. Mas, Emanuel, ele está falando em induzir ao suicídio, mas olha a idade aqui, 12 anos de idade. A pessoa é inimputável. Inimputável. Então não pode ser induzimento, não é? Então jamais poderá ocorrer crime de induzimento. Se ela teve lesão corporal grave, ele vai responder por lesão corporal grave. Então, ó, errado, porque a pessoa, esse é um menor inimputável. Então, não pode ser induzimento. Questão número 11. Com referência aos crimes contra a vida, sabe-se que alguns são tipificações. O aborto sentimental pode ser realizado quando o concepto for fruto de estupro. Certíssimo, né? Então você tem o aborto necessário e o aborto sentimental. Não é? O aborto necessário é aquele qual mãe e filho, e tem que escolher entre mãe e filho por conta aí, não é? Da gravidez aí, questão do parto em risco, ó, opta pela mãe. No aborto sentimental, quando a vítima ela é vítima de estupro. Agora, o grande erro da questão está aqui, ó. Desde que exista ocorrência policial, autorização judicial, errado. Não precisa disso. A lei já é clara, ela deve ir, ocorrendo isso, ela vai direto ao hospital para realizar o aborto, sem necessidade de ocorrência. Ô, Emanuel, se for mentira, calma. Lá no hospital ela vai dizer que vai fazer porque houve o estupro e o hospital vai mandar o laudo para a delegacia. Chorou. 12. Não vou ler isso aqui não, que não nos interessa. O crime de aborto qualificado prevê o aumento da pena em caso de lesão corporal grave ou morte da mãe em consequência do aborto. Vamos lá, artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, sem consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, e serão duplicadas se por qualquer causa lhe sobrevier a morte. Então, bora lá. Em caso de lesão grave à morte, ó, o crime de aborto prevê o aumento de pena em caso de lesão corporal grave ou morte. Só que, no caso de morte, a pena vai ser o quê? A pena ela vai ser duplicada, né? A pena vai ser duplicada. Ora, Emanuel, a pena duplicada está dentro do aumento da pena? Claro. Então, o crime de aborto qualificado prevê o aumento de pena em caso de lesão corporal grave ou morte? Sim. Só que, no caso de morte, esse aumento de pena vai ter o quê? Ele vai ser duplicado. Então, questão correta. Considere que uma mulher penalmente imputável. Opa! Considere-se que uma mulher penalmente imputável. Questão 13, né? Na verdade. É isso? É. Na 12, 13. Considere que uma mulher penalmente imputável tenha provocado em si o aborto, restando caracterizados objetivamente quando da sua conduta os pressupostos do estado de necessidade, opa, isso aqui é importante.
estado de necessidade, os quais eram totalmente desconhecidos da autora. Totalmente desconhecidos da autora. Beleza? Então, isso aqui é importantíssimo. Totalmente desconhecidos da autora. Nessa situação hipotética, a falta dos elementos subjetivos de justificação acarreta a ilicitude da conduta e seja a punição da autora por crime correspondente. Certo. Peraí, Emanuel, estava em estado de necessidade. Pessoal, ela sabia que estava em estado de necessidade? Não. Então, se ela não sabia que estava em estado de necessidade, ela praticou ilícito. Acabou-se. Se ela soubesse que estava em estado de necessidade, a atitude dela não seria ilícita, não. Mas ela não sabia. Então, a questão está o quê? Correta. Porque ela não sabia que estava em estado de necessidade. Tá certo? Então, vai ocorrer a ilicitude, sim, da conduta. O crime de consentimento para o aborto não admite coautoria. Opa! Admite sim. Consumando-se no momento que a gestante anule para a sua realização, ainda que não haja execução do procedimento abortivo de terceiro. Errado. Admite sim a autoria sim. Tá? Então, questão 14 e a última questão, 15. No caso de aborto provocado pela gestante, com auxílio de terceiro, há dois crimes autônomos. Espera aí. No caso de aborto provocado pela gestante, com auxílio de terceiro, há dois crimes autônomos. Um praticado pela gestante e outro pelo auxiliar, ficando afastada a participação, não. Tanto vai admitir, não é? A participação como a coautoria. Então, errado aqui, tá? Errado aqui. Então, ó, com isso, fechamos aí nossas 15 questõezinhas, né? 15 questões aí, né? Abordamos homicídio, infanticídio, instigação ao auxílio ao suicídio e aborto, né? Abordamos aí 15 questões aí, abordando esses assuntos, beleza? Foi massa. Suave danado. Fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!